Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos retornando, tentando voltar ao normal no canal Hora Tranquila. Ainda não sei se vai ser definitivo, estou fazendo um teste, mas eu fico feliz em poder estar com vocês. Acima de tudo, feliz porque vocês estiveram orando por mim, pela minha esposa, e Deus ouviu as orações. Não é que Ele não ouve orações, Ele ouve todas. E Ele responde segundo a vontade dEle. E a vontade dEle foi que eu retornasse para casa e pudesse estar com vocês novamente. Sou muito grato a Deus. Deus é maravilhoso. Grato a cada um de vocês também. Nós não iremos ainda mandar um alô para vocês que nos escrevem, mas eu sei que você está aí ligado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nas suas necessidades. E não desanimem, as lutas são grandes, as provas são grandes, mas Deus é muito maior. Nós temos um Deus que Ele conhece pessoalmente, conhece você, e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Que Deus nos ajude a cada dia a permanecermos firmes na fé. Queremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por tudo quanto fazes e fizestes por cada um de nós. Iremos neste momento estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada mente, em cada coração que está ouvindo a Tua Palavra, e que possamos entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida. Ajude os nossos irmãos que estão passando por momentos de luto, momentos de tristeza, aqueles que se encontram enfermos, que têm familiares enfermos. Dê vitórias a cada um, Pai. Também aqueles que estão desempregados, aqueles que estão clamando a Ti a cada dia, a cada momento. Confiamos no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo está se baseando em Deuteronômio, mas falando sobre a verdade presente que nós encontramos neste último livro escrito por Moisés. E este livro foi escrito exatamente para relembrar ao povo a aliança que Deus tinha feito com eles quando os tirou lá do Egito, e também relembrando que eles deveriam permanecer fiéis a Deus, já que estavam agora, depois de 40 anos no deserto, estavam para entrar na Terra Prometida. E quando eles entrassem na Terra Prometida, Deus disse para eles que eles deveriam amar os estrangeiros, aqueles que não eram hebreus, aqueles que não pertenciam à família que havia sido chamada por Deus para realizar a obra que Deus queria que eles realizassem. Nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Nós não somos deste mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. E Deus, Ele nos pede que nós amemos o nosso semelhante, assim como nós amamos a Deus. Muitas pessoas pensam que por não ser alguém da família ou por não ser alguém conhecido, não deve amar essa pessoa, não deve ajudar essa pessoa. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário, que nós deveremos amar a todos. Assim como Deus nos amou, assim como Jesus nos ama, nós precisamos também amar o nosso semelhante. Nós estamos estudando o capítulo 10 de Deuteronômio. Eu quero ler para vocês os versos 17 a 19, onde nos diz: Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aqui está a razão pela qual
os hebreus deveriam amar os estrangeiros, porque eles foram também estrangeiros lá no Egito. É claro que eles foram grandemente abençoados, se tornaram uma numerosa nação e foram escravos porque eles eram muito abençoados por Deus e cresciam muito. Mas Deus estava olhando para o seu povo, assim como está olhando para nós. Como eu disse, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O Senhor, Ele está olhando para nós, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos sofrendo aqui, por amor a Ele. Nós, às vezes, passamos por momentos difíceis porque nós decidimos amar e servir a Jesus, obedecer a Jesus. E Ele contempla cada um de nós. E assim como a Bíblia nos diz que deveremos estar olhando pelos órfãos, pelas viúvas que necessitam da nossa ajuda. Pessoas que de repente perdem o chefe da família e então começam a passar problemas e nós precisamos estar atentos às suas necessidades. Ontem, no capítulo 10, ainda lá no início do capítulo, a palavra de Deus vem nos falando que nós precisamos circuncidar o nosso coração. Os hebreus, eles eram circuncidados ao 8º dia. Era uma marca que eles tinham no órgão sexual masculino. As mulheres não precisavam fazer porque, naquela ocasião, os homens, os patriarcas que representavam a família. E se o patriarca era circuncidado, toda a família automaticamente já era também circuncidada espiritualmente. E hoje, Deus, Ele não nos pede que nos circuncidemos. Isso foi para o povo hebreu. E quando eles rejeitaram a Jesus, e passamos então a fazer parte da família de Deus por aceitarmos a Jesus em nossa vida, fazermos parte do Israel espiritual, hoje a circuncisão não é no nosso corpo, assim como era no povo hebreu, uma marca, mas é através do batismo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos e passamos a fazer parte da família de Deus. Então, hoje, para fazer parte do povo de Deus é necessário aceitar a Jesus e passar pelo batismo. E circuncidar o coração é deixar Deus agir em nossa vida, não nós agirmos pelos nossos próprios entendimentos, nós não agirmos por nossos impulsos e pensar que esse ou aquele não merece ser amado por nós. Assim como Deus amou e ama cada ser humano, Jesus morreu por todos, nós também precisamos entender que todos são especiais aos olhos de Deus. Não existe ninguém maior nem melhor aos olhos de Deus. Somos todos carentes da graça de Deus e carentes do perdão de Deus em nossa vida. Sabemos que muitas pessoas migram de um país para o outro. E agora mesmo nós vemos milhares de muçulmanos saindo lá dos seus países e indo para outros países procurando uma nova pátria onde eles possam viver. Essas pessoas precisam ser amadas. E quando nós temos contato com essas pessoas que para nós são estrangeiros, nós não deveremos começar logo a falar em doutrinas, em leis e que Deus requer isso, requer aquilo, não. É mostrar a eles que, assim como Deus nos amou, nós também os amamos. E que Deus os ama. E que Deus quer fazer uma transformação na vida deles. É o amor que vai impelir as pessoas a aceitarem a Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele é o soberano, não somente do céu e da terra, mas Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. E isso não significa que não existam outros deuses menores. Sim, existem. As pessoas, elas criam deuses, elas criam algo que elas possam se apegar e se esquece que há somente um Deus poderoso e que pode mudar a nossa situação em que nós estamos vivendo. Nós precisamos, então, nos apegar e adorar o Deus Criador
dos céus e da terra, o Deus que sustenta o universo. Este é o nosso Deus. E nós precisamos saber que este Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele nos mostra claramente que Deus é o governante soberano e sustentador da criação. E este mesmo Deus, que é soberano e que sustenta os mundos criados por ele, ele também se preocupa conosco, comigo, com você, com os órfãos, com as viúvas, como nós lemos aqui em Deuteronômio 10, no verso 18. E Jesus, ele disse, quando esteve aqui na terra, em Mateus capítulo 10, verso 29, que não cai um pardal que Deus não observa. Deus, ele contempla tudo. Deus está contemplando você aí agora, a mim aqui. Deus está contemplando aquilo que nós estamos necessitando e também contemplando o sofrimento que nós passamos aqui. Portanto, confiemos nesse Deus. Amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou. E se você se sente uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa que não está sendo olhada com um olhar de carinho, de apreço, saiba que Deus está olhando para você e por você. E Deus, ele quer nos fazer vitoriosos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Se Deus nos permitir, como sempre temos dito, estaremos novamente juntos amanhã, continuando esse nosso estudo. Que Deus nos abençoe e não nos esqueçamos o que Jesus disse em João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.